Nas semanas que antecederam o início da Operação Fúria Épica, comentaristas e analistas de segurança dos Estados Unidos, Europa e do resto do mundo tentaram dar o alerta. Começar uma guerra, e não há como prever que tipo de caos o Irã poderia desencadear. Nas últimas décadas, especialmente recentemente, a ameaça de células adormecidas iranianas preocupa formuladores de políticas e cidadãos, enquanto políticos culpam fronteiras porosas e migração em massa pela infiltração de espiões iranianos. Mas quando a Operação Fúria Épica começou, essas células adormecidas não atacaram, e a julgar pelo pouco impacto que tiveram, talvez nunca tenham existido de fato. Apesar de o Ocidente nunca ter sofrido ataques de células adormecidas ou soldados da Guarda Revolucionária em Nova York, Paris ou Berlim, isso não significa que não houve infiltração iraniana. Após 3 meses de combates intermitentes e incerteza global, ficou claro que a ameaça iraniana não foi imaginada, mas mal compreendida. Dos Estados Unidos à Europa, ninguém suspeitava do intenso trabalho dos agentes iranianos. Eles invadiram sistemas sensíveis, sabotaram alvos simbólicos globalmente e recrutaram lobos solitários para ataques violentos. O Irã tinha um plano para atacar o Ocidente em seu território e, ao invés de usar células adormecidas, preferiu uma guerra híbrida assimétrica. Antes de começar o episódio de hoje, precisamos fazer uma ressalva. As informações apresentadas são precisas conforme nosso conhecimento até o final de quinta-feira, 21 de maio, horário local dos Estados Unidos, mas, como vamos explicar, esses ataques assimétricos ligados ao Irã contra os Estados Unidos e a Europa são um problema contínuo e que ainda está sendo revelado em um fluxo constante de denúncias e investigações. Assim, quaisquer ataques que possam ter ocorrido após o momento em que este episódio foi escrito não serão considerados em nossa discussão, assim como qualquer nova evidência que surgir posteriormente. Antes da guerra com o Irã, o temor por células adormecidas iranianas já era conhecido no Ocidente, tanto nos círculos de segurança quanto no debate público. Segundo o Wall Street Journal, a Força Quds, braço externo da Guarda Revolucionária do Irã, recrutou nos últimos anos intermediários entre grupos do crime organizado e comunidades muçulmanas xiitas na Europa, incluindo gangues de motoqueiros imigrantes do Afeganistão e Síria. Recentes operações em vários países resultaram na prisão de agentes do Hamas e do Hezbollah, alguns dos quais haviam acumulado armas e munições. Citando o jornal, no último ano, o Irã posicionou armas e munições para células aliadas em países como Alemanha, Áustria e ao longo das rotas de migrantes nos Balcãs. Mas, assim que a guerra começou, não demorou para que as autoridades globais percebessem que a verdadeira campanha do Irã poderia ser um pouco diferente do que haviam imaginado. Comecemos pelos Estados Unidos, onde o primeiro suposto ataque ligado ao Irã ocorreu um dia após o início da Operação Fúria Épica, quando um atirador abriu fogo em um bar ao ar livre em Austin, Texas. 2 pessoas morreram e 14 ficaram feridas no ataque de um homem com roupas com os dizeres "Propriedade de Alá" e um desenho parecido com a bandeira iraniana. O suspeito era um homem de 53 anos do Senegal que foi morto no local. Mesmo que o ataque tenha acontecido tão rapidamente, não foi uma grande surpresa que tiroteios ligados ao Irã pudessem acontecer. Após a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, a Guarda Revolucionária ameaçou que seus inimigos não estarão seguros em nenhum lugar do mundo, nem em casa. Após o tiroteio em Austin, a ameaça se tornou rapidamente real e ataques ligados ao Irã passaram a ser relatados com frequência impressionante. Em meados de março, 2 pessoas em Toronto saíram de seu carro e dispararam uma arma de fogo contra o consulado dos Estados Unidos antes de fugirem do local nas primeiras horas da manhã. Nessa época, Toronto já havia sofrido 3 ataques a tiros separados contra sinagogas nos dias 2, 6 e 7 de março, respectivamente. Um dia após o ataque ao consulado dos Estados Unidos em Toronto, 3 irmãos, sem nomes divulgados, foram presos na Noruega após um atentado à embaixada dos Estados Unidos em Oslo, usando um grande artefato explosivo improvisado escondido dentro de uma mochila. Dias depois, os escritórios do Bank of New York, em Amsterdã, sofreram um ataque com explosivos improvisados.
Em abril, um agente iraniano tentou contratar um suposto membro de cartel mexicano, que na verdade era um policial americano disfarçado. O agente disfarçado recebeu uma oferta de $10.000 para incendiar uma sinagoga em Nova York, um centro judaico em Los Angeles e outro em Scottsdale, Arizona. Em março, irmãos americanos nascidos na China colocaram uma bomba no centro de visitantes perto da base aérea de MacDill, sede do Comando Central dos Estados Unidos. Essa bomba ficou sem ser descoberta por vários dias, período durante o qual os dois irmãos fugiram para a China, embora um deles, a irmã, tenha acabado retornando e sido detida. A bomba foi encontrada antes de explodir e, apesar de autoridades dos Estados Unidos não confirmarem ligação com a guerra no Irã, o Comando Central dos Estados Unidos coordena o conflito desde o início. A infraestrutura digital dos Estados Unidos também foi afetada. Nos primeiros dias da fúria épica, hackers ligados ao Irã atacaram várias instalações de petróleo e gás nos Estados Unidos, focando nos controladores lógicos que permitem que as máquinas se comuniquem entre si, forçando várias empresas a adotar controles manuais. Durante a segunda semana da guerra, a empresa de tecnologia médica Stryker foi alvo de um grande ataque cibernético realizado por hackers que afirmaram estar retaliando em nome do Irã. Em meados de maio, autoridades dos Estados Unidos revelaram que o Irã parecia estar por trás de uma série de invasões a sistemas de monitoramento de armazenamento de combustível, especialmente aqueles que acompanham o nível dos tanques de combustível nos postos de gasolina. Fontes anônimas disseram à CNN que os ataques poderiam permitir ao Irã causar vazamentos de combustível que passariam despercebidos até uma possível explosão. No ataque mais relevante até agora, hackers ligados ao Irã invadiram o e-mail pessoal do diretor do FBI, Kash Patel, e divulgaram fotos e documentos roubados. Em todos os casos, grupos de hackers ligados ao Irã assumiram a autoria dos ataques em vez de esconder a origem. O incidente mais marcante foi a tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de outros funcionários no jantar dos correspondentes da Casa Branca em abril. Precisamos ser claros sobre nossas fontes. Nos baseamos em um relatório exclusivo da Reuters, que utiliza informações de um documento de inteligência do Departamento de Segurança Interna enviado às autoridades policiais dos Estados Unidos em todos os níveis. O relatório apontou que o suspeito do tiroteio, Cole Thomas Allen, agiu motivado por várias queixas sociais e políticas e que a guerra no Irã pode ter influenciado sua decisão de atacar. Para apoiar essa afirmação, o relatório citou postagens recentes de Allen nas redes sociais criticando a conduta de Washington durante a guerra e até o momento não parece haver nenhuma evidência conhecida publicamente de que Allen tenha sido recrutado ou pago diretamente. Vamos falar do panorama geral em instantes, mas antes, uma breve pausa para apresentar nosso novo site para assinantes, frontstock.com. Frontstock.com é o nosso espaço para todas as histórias que não conseguimos abordar com a devida atenção aqui no canal principal. Um lugar onde podemos aprofundar e ser ainda mais nerds do que jamais somos no YouTube. Publicamos semanalmente 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas para você. Recentemente, assinantes do Frontstock.com receberam uma explicação detalhada sobre esse tema, analisando as redes de influência iranianas que estavam começando a surgir. Publicamos 2 artigos recentes sobre o cessar-fogo instável do Irã. Um sobre seu impacto no Oriente Médio e outro sobre a eficácia da pressão econômica de Washington. Não cobrimos só o Irã. Há muitos artigos sobre Ucrânia, Sudão, Sahel, Europa e outros locais, além de conflitos menores, geralmente ignorados pelo resto do mundo. Uma assinatura custa $5 por mês ou 50 por ano. Esse é o War Fronts. Confira. E agora, vamos voltar e falar sobre o Irã. Uma rede maior. Apesar de vários ataques notáveis ligados ao Irã nos Estados Unidos, outros países também foram alvos. Ataques ligados ao Irã assumiram várias formas ao mesmo tempo em toda a Europa, muitos deles associados ao grupo pró-Irã Rai. O grupo surgiu online após o início da guerra no Irã e, em 9 de março, divulgou no Telegram que operações militares contra interesses americanos e israelenses no mundo todo já estavam em andamento.
Segundo o Centro Internacional de Contra-Terrorismo, o grupo não tinha rastro digital antes do comunicado de 9 de março, sugerindo que foi criado pouco antes ou após o início da guerra, ou mantido em segredo como ativo há algum tempo. Segundo o centro, naquela fase, abre aspas, não estava claro se Hack é um grupo terrorista genuíno ou apenas serve como fachada para operações híbridas iranianas que permitem uma negação plausível. Fecha aspas. A marca e a mensagem deles estavam claramente alinhadas com Teherã, mas era difícil saber se eram criados e gerenciados pelo Irã ou se estavam na periferia global do país, distantes de sua influência. Até mesmo o logotipo parecia ter sido gerado por IA, levantando suspeitas de que Hezbollah, como conceito, poderia ter sido criado às pressas por agentes iranianos de última hora. Nas semanas seguintes, o mundo não teve clareza sobre a questão, mas viu ataques suficientes do Hezbollah para documentar padrões. Em Amsterdã, onde a filial local do Bank of New York foi alvo de um coquetel Molotov, 2 sinagogas e uma escola judaica também foram atacadas. Na Bélgica, o grupo atacou uma sinagoga em Liege e incendiou um carro no bairro judeu de Antuérpia. No noroeste de Londres, 3 pessoas foram acusadas de incendiar 4 ambulâncias de um serviço judaico de emergência médica formado por voluntários. No fim de março, Haï foi acusado na França de planejar ataque ao Bank of America em Paris, após o grupo divulgar vídeo ameaçando interesses e comunidades judaicas na Europa. Um galão de 5 litros de gasolina foi ligado a um explosivo pirotécnico para criar uma bomba improvisada, segundo investigadores franceses. Um suspeito adulto e 3 adolescentes, pagos entre 500 e 1.000 euros cada, instalaram e filmaram a detonação. Na Alemanha, desde o fim de abril, as táticas de Haï começaram a escalar. O Serviço de Inteligência Interna alemão alertou que Haï buscava intensificar seus ataques por toda a Europa e aprimorar suas táticas, passando a incluir métodos mais perigosos e destrutivos. Antes, o trabalho de Haï era focado em incêndios criminosos e vandalismo, apesar de, após décadas de ataques terroristas na Europa, ainda serem possíveis ataques mortais. Poucos dias depois, um alemão de 33 anos atravessou de carro uma área de pedestres lotada em Leipzig, matando 2 pessoas e ferindo gravemente outras 2. Até agora, Haï não foi formalmente ligado ao ataque, e autoridades alemãs sugerem que o agressor pode ter problemas psicológicos. Haï também não foi formalmente ligado às acusações feitas pela Alemanha contra 2 homens acusados em 21 de maio de planejar matar líderes judeus e israelenses em nome do Irã. Um dos homens era cidadão dinamarquês com laços estreitos com a força Quds, unidade não convencional da Guarda Revolucionária, e supostamente teria feito reconhecimento de alvos em Berlim no ano passado. O outro prometeu arrumar uma arma e ajudar a matar o líder da sociedade germano-israelense. 3 outros alvos conhecidos foram identificados na acusação alemã. Porém, o avanço mais importante no caso Haï, até o momento, veio de investigadores americanos em meados de maio. Foi quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou acusações contra Mohammad Bakr Saad Daoud al-Saadi, um iraquiano de 32 anos que os Estados Unidos identificaram como um comandante sênior do grupo militante Kataib Hezbollah, apoiado pelo Irã. Segundo autoridades americanas, al-Saad participou de ao menos 18 ataques e planos de ataque na América do Norte e Europa. Ele foi preso na Turquia e extraditado aos Estados Unidos, acusado pelo FBI de ligação com comandantes da Guarda Revolucionária iraniana, incluindo o falecido Qassem Soleimani. As denúncias criminais contra al-Saad afirmam que ele coordenou ataques de retaliação contra interesses dos Estados Unidos e países ocidentais após o início da guerra em Gaza, frequentemente recrutando adolescentes suspeitos para realizar seu trabalho sujo. Al-Saad teria planejado o ataque incendiário ao Bank of New York em Amsterdã, o tiroteio no consulado em Toronto, a tentativa de atentado à bomba contra o Bank of America em Paris, o esfaqueamento em Londres e planos de ataques simultâneos a alvos judeus em Nova York, Califórnia e Arizona. A acusação contra Saad Saadi confirmou observações de especialistas sobre as operações, recrutamento e intenções do Hezbollah.
Embora especialistas em segurança global vejam sabotadores assimétricos como motivados por ideologia ou lealdade ao regime, o Hezbollah parecia agir de modo distinto. O white paper descreveu o grupo como espiões iranianos da economia de bico, pessoas pagas para atacar ou estar no local certo na hora certa com uma câmera. A implicação, claro, é que essas pessoas não se importavam tanto com o Irã, mas sim em receber o pagamento. À medida que as acusações e detenções se tornaram públicas, ficou cada vez mais claro que o Hezbollah realmente recruta uma quantidade incomum de adolescentes, além de pessoas desiludidas lidando com problemas psicológicos e pessoas sem muitos recursos. Ou, em outras palavras, pessoas que não têm muito a perder. Como vários veículos e analistas já apontaram, os padrões de recrutamento do Hezbollah refletem as táticas que a Rússia tem usado para realizar sua própria campanha de sabotagem em toda a Europa. Perpetrados, segundo a CNN, por, abre aspas, cidadãos não russos, por pequenas quantias de dinheiro e sem saber plenamente a serviço de quem eram as operações. É importante destacar a diferença entre as tradicionais células adormecidas iranianas e o funcionamento real das operações assimétricas. Exceto por Al-Assad, nenhum dos outros atacantes aparenta ter recebido treinamento formal direto da Guarda Revolucionária Iraniana. Alguns aprenderam a fabricar explosivos improvisados, seja por instrução ou por conta própria, e todos receberam ordens sobre onde, quando e como atacar. Mas isso não era uma operação militar iraniana. Parecia que exploravam pessoas vulneráveis ou dispostas a correr riscos por dinheiro. Para esclarecer, isso não é necessariamente melhor, apenas uma ameaça diferente das células coordenadas da Guarda Revolucionária Islâmica. Uma célula adormecida, militarizada, poderia realizar ataques maiores, mais coordenados e destrutivos, seja sabotando infraestrutura crítica ou em ataques terroristas. Mas elas também teriam sido mais fáceis de detectar e, uma vez identificadas com antecedência ou interceptadas durante ou após um ataque, essa ameaça teria sido contida. Isso simplesmente não vale para ataques como o que os grupos Haig realizaram. Al-Assad pode estar enfrentando uma longa pena de prisão nos Estados Unidos, mas seu papel online será facilmente ocupado pela próxima pessoa e pela seguinte. Ao contrário de uma célula adormecida militar com táticas claramente definidas e um certo grau de rigidez operacional, esses lobos solitários podem vir de qualquer lugar. Eles podem ser encarregados de realizar qualquer missão, mesmo que talvez não sejam tão eficazes, e geralmente serão pessoas às quais a sociedade não está dando muita atenção ou pode simplesmente ignorar. Segundo a análise do The Guardian, espiões ou seus intermediários podem hoje recrutar pessoas pelas redes sociais, pagando algumas centenas de libras, euros ou dólares, mesmo que não simpatizem com sua causa. Fim da citação. A Guerra do Irã foi uma experiência muito educativa para o mundo, trazendo várias lições difíceis. Mas quando se trata da forma como países como o Irã constroem uma ameaça assimétrica global contra seus adversários, a lição mais importante é clara. Quando o Irã, a Rússia ou outros países agirem desse modo em 2026, eles não perdem tempo com projetos complicados que duram meses para infiltrar seus próprios soldados através de fronteiras estrangeiras e não se arriscam a serem descobertos criando cadeias de contrabando complexas e rastreáveis para fornecer armas ou dinheiro. Eles encontram pessoas que talvez estejam dispostas a arriscar a própria vida, oferecem dinheiro a elas e veem se essas pessoas querem correr o risco de talvez escapar impunes. O especialista em terrorismo Peter Neumann disse ao jornal The Guardian: "Agora entramos em uma era de terrorismo como serviço. Ainda é terrorismo, ainda tem uma agenda política e é um ataque destinado a aterrorizar uma comunidade específica, seja a comunidade judaica ou uma nação inteira. Mas o autor não está necessariamente radicalizado dessa forma." Fim de citação. Para os Estados Unidos, Europa e o resto do mundo, isso será um problema. E para lidar com esse problema, toda a compreensão do mundo ocidental sobre o combate ao terrorismo talvez precise ser repensada. Obrigado por assistir.